A dica de hoje é para os proprietários de veículos que estão em garantia e que ainda está em assistência pelo fabricante. A dica de hoje é para vocês que ainda se encontram nesse período de manutenção com seu carro, que ainda está sendo feita pelas concessionárias. Bom, recebo muitos relatos, né, de alguns clientes que estiveram em posto de combustível e que na oportunidade abriram o capô, né, abriram o alojamento aonde se encontra o motor, para que o frentista ali pudesse estar analisando alguns fluidos, né, no caso o líquido de arrefecimento, o nível do óleo, o fluido de freio. Bom, e aí entra a questão exatamente de algumas divergências de intencionalidade, né? Quando o carro está em manutenção, ou seja, no período de programação do fabricante, e aí de cada fabricante vai dar um período aí de cada 10 mil quilômetros, alguns fluidos nesse período, né, de uma revisão a outra, esses fluidos, dependendo de fabricante para fabricante, ele tem a tendência de baixar um pouco o nível, né? Nesse caso aqui, vou tentar mostrar para vocês, por exemplo, eu estou aqui com o líquido de arrefecimento desse carro aqui, é um Honda, e quando a gente observar aqui, ó, eu tenho o nível máximo e lá embaixo eu tenho o nível mínimo. Nesses dois intervalos do nível máximo e nível mínimo, o fabricante vai falar que existe uma tolerância que pode ser trabalhado o veículo, né? Tanto o fluido de freio, quanto o líquido de arrefecimento, quanto o óleo do motor. Entre o nível máximo e o nível mínimo, pode trabalhar o veículo. Agora, abaixo do nível mínimo, não pode trabalhar o veículo, que aí compromete exatamente a integridade do componente, né, e a integridade de segurança dos ocupantes. Quando o cliente abre o capô para um frentista, e aí parte desses não estão tão com sua má intenção, mas no sentido de desempenhar sua melhor profissão e de também trazer lucro para a empresa, eles vão oferecer alguns fluidos, né? E dentro desses fluidos está o líquido de arrefecimento, que é onde acontece baixa. Então, quando o cliente está com o carro nesse período de manutenção em garantia, não há necessidade de abrir o capô ou deixar que o frentista venha fazer alguma inspeção nesse ambiente aqui. Porque esse ambiente está sendo controlado na revisão. A cada revisão é controlado todos os componentes aqui. E de um intervalo de uma revisão a outra, esses componentes vão baixar um pouco o nível. Alguns vão baixar de um fabricante para outro, vai baixar. E não há nenhum problema nisso, porque em cada revisão é inspecionado quando é o item que vai encontrar naquela revisão que deve ser trocado, vai trocar. Quando é item que deve ser estabilizado em níveis, vai ser estabilizado com o líquido de arrefecimento. Quando o cliente abre o capô aqui para um frentista, aí vai trazer exatamente as consequências. E essas consequências, às vezes, ela é prejudicial ao proprietário do veículo, porque o carro está em manutenção. O frentista, a fim de trazer lucro para benefício próprio e também para a empresa, vai oferecer alguns aditivos, falar que o líquido aqui está baixo e que às vezes só está abaixo um pouco o nível, que não há nenhum problema, né? Não pode estar abaixo do nível mínimo. E aí o cliente vai, compra um aditivo e coloca. Quando ele coloca um aditivo diferente do que está o original, vai gerar uma série de químicas, né, de componentes diferentes, que vai prejudicar o sistema de arrefecimento e, dependendo, pode até provocar uma quebra de motor. E aí a garantia pode acionar uma questão, análise, vai começar uma investigação, um diagnóstico para saber a causa da quebra do motor. Se identificar que tem um aditivo ali diferente do original, o cliente vai perder a garantia desse veículo, do motor, e aí vai trazer exatamente o transtorno por uma negligência ou talvez até uma displicência do próprio cliente, porque abriu uma área que é controlada pela concessionária na manutenção. Então a dica de hoje é: se o seu carro está em garantia
está com a manutenção em dia, programada pelo fabricante, não há necessidade de você abrir esse ambiente do motor para um frentista. O máximo que você pode estar fazendo como proprietário é abastecer o líquido de água do lavador do para-brisa, que aqui é água da própria Cesan, né? Então é o único ambiente que você pode você própria pode abrir e fazer, mas do resto é tudo controlado pela garantia. Então não há necessidade de um frentista ter acesso a essa área do seu veículo. Então essa é a dica de hoje. Um abraço, tchau, tchau.